Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que está começando agora. Nosso bate-papo hoje vai ser com Victor Ferreira, ele que nos fala antecipadamente sobre gestão financeira para micro e pequenas empresas. Ele é contador e especialista em finanças. Victor, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e eu já começo questionando a gestão financeira, que é um dos pilares fundamentais para a sobrevivência de uma pequena ou grande empresa também, né? Eu pergunto, por que uma gestão financeira, no que ela determina ser mais importante nessas empresas? Ok. Olá, é um prazer poder esclarecer para a nossa audiência um tema tão importante quanto esse, que é a gestão financeira. Nós sabemos que o número de empresas que hoje abre-se é muito grande, porém o número de empresas que fecham também é muito grande. Acompanha esse crescimento. E o fechamento de empresas, quando você verifica, quando você analisa, maior parte se deve pelo quê? Pela uma má gestão financeira. O que é uma má gestão financeira na prática? Como você definiria? Vamos lá. Nós na verdade, nunca fomos ensinados, nem na escola, na nossa vida particular, como organizar as nossas finanças. E eu costumo dizer que o CNPJ, ele carrega muito do que o CPF tem. Não existe um CPF forte, um CPF fraco e um CNPJ forte. Eles dois estão alinhados. Imagine a pessoa que nunca teve uma educação financeira, que não se organizou, mas agora decide empreender. E ela muitas vezes é boa naquilo que ela faz de fato. Porém, quando a gente trata de finanças, que é o coração do negócio, ela não consegue organizar, não consegue separar as contas pessoais, não consegue precificar produtos, não sabe os impostos e imagina que o que está vendendo está trazendo resultado e muitas vezes está trazendo prejuízo. A questão da administração financeira, não é que a maioria se perde nessa questão? Isso mesmo, a administração financeira do negócio é de vital importância. Eu acredito que ela é tão importante quanto a essência do negócio. Exemplo, você monta um comércio, você precisa ser um bom vendedor, um bom negociante, um bom comprador, mas é muito importante que você saiba também administrar o seu negócio, principalmente o coraçãozinho ali do negócio, que são as finanças. Controlar a entrada e saída financeira, isso tem que ser algo feito quase que todos os dias, né? Exatamente. E pasme, tem empreendedor que não sabe nem o quanto que fatura por mês. Imagine o quanto que o negócio está trazendo de lucro ou prejuízo para ele. Nem planeja gastos. Não planeja gastos, não tem um sistema, nem uma planilha, né? Eu acho que muitas vezes hoje, e eu encontro isso no mercado, empresários que, nem como antigamente o seu Zé da mercearia tinha um caderninho escrito quanto vendeu, hoje eles nem isso têm. Mas como ter a noção do que você está ofertando, se realmente tem lá no arquivo, né? Ou não? Como essas pessoas sobrevivem? Ou as empresas, pequenas empresas na sua maioria, né? Sobrevive ainda um tempo? O que é que acontece? Como muitas vezes aquilo que ela faz é muito bom e está tendo entradas, está tendo aquela movimentação, saídas, ela imagina que o negócio está continuando. E aí começa a entrar em cenários de crises, começa a apertar o fluxo de caixa e muitas vezes a saída não é parar para organizar, analisar, verificar os impostos, verificar a sua margem de contribuição e ela toma a decisão de quê? De buscar linhas de crédito no mercado, fazer empréstimos. Vai se endividando, Imagina, né? que vai resolver aquele cenário. Hoje, o empresário, ele imagina que se botar dinheiro, se colocar dinheiro dentro do caixa da empresa, vai resolver tudo, enquanto que esquece que planejar, muitas vezes, seria a alternativa mais viável e a mais decisiva para o negócio. Esquecer do lucro real, que depende de uma boa organização financeira. O que é o lucro real dentro da comercialização? Vamos lá. Quando nós falamos de lucro real, nós temos que entender que ele é o resultado do negócio e também ele é um regime tributário. Hoje no nosso país nós temos três, assim, os mais populares e os mais usuais regimes tributários, que é o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Nós também temos o MEI, que está dentro do Simples Nacional. Quando nós falamos de lucro real, nós já estamos falando de uma empresa que ela necessita
ter um nível de organização um pouco maior, até porque a nossa legislação brasileira, ela pede e ela exige uma contabilidade. Quando nós falamos de lucro real no sentido de resultado, nada mais é do que o quanto a sua empresa ela gerou de riqueza ali no final do mês, né? Eu peguei o que eu comprei, o que eu vendi, o que eu paguei, todos os custos que estão ali agregados ao meu produto, as minhas despesas, e ali eu tenho um resultado real do meu negócio. Pois é, mas a pessoa que não tem o conhecimento, que decide empreender sem esse conhecimento, leva, em média, quanto tempo para cair numa realidade não muito satisfatória? Olha, existem dados da Serasa que falam que as pequenas empresas, elas têm um grande índice de fechamento nos primeiros 5 anos. Ela tem aquela sobrevida nos primeiros anos, o negócio muitas vezes tem um corpozinho, mas não passa mais do que 5 anos e ela se depara com uma surpresa. Ou toma uma decisão de reestruturação ou acaba, infelizmente, fechando. Planilhas, aplicativos de controle financeiro, tudo isso é muito necessário na administração? É de vital importância. Hoje nós temos, com o advento da internet, de sistemas, hoje é muito facilitado tanto o ensinamento de como utilizar essas ferramentas, como também as próprias ferramentas. Nós temos sistemas de gestão a partir de R$100, planilhas de Excel totalmente gratuitas. O que eu acredito que precisa de uma educação de negócios, uma administração, educação, e também compartilhar mais a vida da empresa com os seus contadores. Eu acredito que um contador bom mesmo, ele é fundamental para a empresa, para que ela tenha uma vida tranquila e também uma vida que traga, de negócios que traga resultados. Dá conta dessa questão do micro e do pequeno empresa, da micro e pequena empresa, mas também de empresas maiores, né? Exato, porque nós falamos muito que pequenas empresas são desorganizadas, mas eu já vi muitas empresas grandes também estarem todas desorganizadas ou muitas vezes tomarem decisões, fazerem investimentos, dar um passo maior do que poderia naquele dado momento e acabam entrando em um processo de endividamento e até, infelizmente, fechando as portas. Como é que fica essa situação do lucro real depender de uma boa organização financeira, quando nós temos também indicadores, não é, de lucro e indicadores também agora eu me perdi, tem um branco, em relação à inflação e à taxa de juros? Como conciliar? A gente vê a taxa de juros altíssima e uma inflação baixíssima. Exato. Nós sabemos que a taxa de juros, né, a Selic, quando o nosso cenário econômico ele tem um período de recessão ou em que as taxas estão elevadas, nós sabemos que isso vai estar ligado diretamente com o consumo da população. Mas não tem lógica, não é, Vitor? Como é que tem um índice inflacionário baixo e a taxa de juros lá em cima? Quando nós falamos de taxa de juros, nós falamos uma continha básica, é o quanto que o governo ele tem para pagar, ele está endividado ali, né? E o quanto que ele tem de geração de riqueza. E a taxa, ela vai aumentando de acordo com que eu vou diminuindo a minha capacidade de produção, de geração de riqueza e vou aumentando o meu endividamento. E é um parâmetro, né? É um parâmetro. E isso serve para balizar e ter controle do nosso déficit fiscal. Até porque se eu não tiver isso, acaba que o país, assim como uma empresa, ele acaba colapsando e acaba entrando em situações seríssimas. Planejamento financeiro também define a questão do futuro do negócio, né? Sim, planejamento financeiro, porque assim, quando eu coloco na mesa, quando eu coloco numa planilha todas as minhas informações, todos os meus projetos, onde eu quero entrar no mercado, o que eu quero fazer, eu tenho que ter informações básicas. Se eu vou decidir lançar um produto, colocar ele para venda, eu tenho que saber o quanto que esse produto vai me trazer de retorno, de margem, qual é a tributação dele, como está o mercado, qual é a minha concorrência, dele. Aceitação. Eu já vi empresários que dizem, não, eu vou investir nesse produto porque tem uma margem de lucro altíssima. Mas não tem rotatividade, não tem a clientela que vai aceitar aquele produto e acaba que fica no estoque. Produto no estoque, ele é prejuízo porque é dinheiro parado para a empresa. Quais são os erros mais comuns para pequenos e médios empresários que eles praticam
que corrobora essa questão? O primeiro deles é não saber o quanto que o seu negócio está gerando de riqueza e também misturar a vida pessoal com a vida dos negócios. Isso é muito comum, Vitor? Bastante. Mais do que nós podemos imaginar. Eu já fiz uma consultoria em um negócio em que, ao ser chamado, me disseram que a empresa estava passando por um período difícil e que estava prestes a fechar porque o negócio não estava trazendo resultado. Quando eu fui fazer toda a análise, o negócio ele tinha uma aceitação boa no mercado, ele tinha uma rentabilidade legal, ele gerava caixa para a empresa porque ele contribuía com outras situações, mas o problema estava nos sócios. Eles tiravam dinheiro do caixa e eles tinham um patamar de vida muito maior do que a empresa de fato poderia pagar para eles. É aquele chamado prolabore dele era muito maior do que a empresa poderia pagar. Era um prolabore, digamos assim, fantástico, né? Fantástico, e que o negócio não conseguia. E quando eu tiro o dinheiro da empresa, quando ela não traz aquele montante todo para mim, acaba que eu estou matando ela aos poucos. Isso se chama gestão de custos? Isso aí se chama, na contabilidade nós temos o princípio da entidade, em que nós separamos o que é do sócio e o que é o da empresa. Então, essa quebra desse princípio da entidade, de misturar a vida pessoal com os negócios ali, ele faz com que... Isso daí é um dos pilares que ajudam a empresa a fechar, a empresa muitas vezes a entrar em recessão. E entrando em recessão é meio caminho andado para falência, né? Exatamente. Nos últimos anos, o número de empresas que entraram em recuperação judicial é enorme. Empresas que, nós temos exemplos, grandes empresas, né, que entraram em recuperação judicial, nós conhecemos, e nós sabemos o quanto que isso acaba sofrendo e o quanto que é doloroso um período de recuperação judicial. E quando esse período de recuperação judicial ele não é bem elaborado, não é bem executado, acaba que depois entra na falência mesmo. A questão dos fornecedores, qual é a prática que o pequeno ou médio empresário tem que ter diante desse segmento? Quando nós falamos de fornecedores, é necessário ter um bom jogo de cintura na negociação, para fazer com que aquele meu fornecedor ele seja estratégico, com seus produtos deixando rentabilidade e que o prazo dele, o ideal, né, lógico, o ideal ele seja sempre maior do que o prazo que eu vendo para o meu cliente, né? Eu tenho que vender, a gente tem uma continha básica, né? Eu tenho que pagar com mais tempo e receber com menos tempo para eu ter ali um alívio de caixa. A importância dele separar o dinheiro pessoal e empresarial deve ser algo a ser colocado constantemente, né, na prática Constantemente. empresarial. Quando eu faço uma análise em uma empresa, eu analiso todos os parâmetros da empresa e verifico o histórico de retirada de sócios. E aí depois, quando eu tenho aquela informação, eu começo a conversar. Como é o seu padrão de vida? E é incrível que a pessoa ela sempre vai dizer, não, meu padrão de vida é baixo, mas assim, eu só tiro isso. Eu digo, não, mas eu tenho um número aqui, esse número está me dizendo totalmente diferente do que você está falando para mim. Infelizmente, você vai ter que diminuir o seu padrão de vida para adequar à realidade da sua empresa. E é difícil, né, o pequeno ou médio empresário aceitar essa diminuição. Muito difícil, até porque a pessoa já está habituada, e lógico, não é algo que vai ser mudado da noite para o dia. É toda uma reestruturação que vai começar, porque na vida, nos negócios, vida pessoal ou o que for, você só tem duas saídas. Ou você corta gastos, ou você aumenta a riqueza. Ou você aumenta a entrada de dinheiro para que seja condizente com o que você está gastando. Porque caso contrário, você vai só se endividar. Que papel tem a tecnologia nesse aspecto? De resolver ou não a situação? Eu acredito que a tecnologia ela tem um papel fundamental. Hoje nós temos sistemas que trazem resultados, que lhe auxiliam na tomada de decisões. Nós temos sistemas que trazem também formas de como você vender, expertises de mercado, de você se conectar com o seu cliente e trazer um resultado maior. Acredito que uma empresa que ela está dentro que ela tem programas, que ela tem softwares, que ela está nas mídias, que ela conecta tudo isso, ela tem uma chance de crescimento muito maior do que aquele que é informal, que não tem nada disso dentro do seu negócio. E diante dessa realidade, o que é que se convém fazer? Eu acredito que para a empresa que não tem um sistema de gestão, que a gente chama um ERP, é fundamental que você contrate de imediato. Como eu falei anteriormente, nós temos sistemas a partir de R$100, R$200. E
o empresário ele não pode olhar para isso e dizer que é uma despesa. Não, é um investimento. Você vai estar processando dados para que você tenha um histórico e você tome decisões calçadas. Um exemplo de o que um sistema ele pode trazer de benefício para a empresa, exemplo, tem muitos negócios que tem um estoque totalmente lá parado, produtos que não vendem e continuam comprando. Por quê? Porque na hora de fazer a compra, o empresário não tem a informação do quanto que tem de estoque e ele está ali parado, ele continua comprando aquele produto defasando que não tem um giro. também. E ele ficando defasado. Pois bem. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o Vítor Ferreira, ele que é contador e especialista em finanças. Pois bem, ele nos fala aqui sobre gestão financeira. Eu pergunto a questão da transparência na relação de consumo e de venda. Como isso se estabelece, Vítor? Hoje a relação da transparência diretamente com as vendas é algo que é muito intrínseco. Por quê? Hoje vende mais quem se conecta com o seu público. Quando eu tenho uma transparência, que eu demonstro que o meu produto ele tem uma qualidade de fato, que ele se conecta com o meu público, então existe aquela ligação perfeita. Nós vemos produtos que até pouco tempo eram desconhecidos e hoje um influenciador, ele traz à tona, ele mostra como é utilizar aquele produto, coloca no seu dia a dia e faz com que o número de vendas aumente de uma forma incrível, porque você está criando um elo de transparência, mostrando a qualidade. Não sei se você já reparou, mas quando você vai para um bom restaurante em que a cozinha está à vista, que você está vendo que é tudo limpo, que tem uma qualidade, você se sente mais segura em consumir aquele produto, correto? Então, assim é como os nossos produtos. Eu acredito que hoje o empreendedor ele pode sim mostrar, trazer essa transparência através dos meios digitais, conectando o seu público, conectando sua clientela ao seu negócio mesmo, mostrando ali aquela realidade. E isso faz com que crie uma segurança e estabeleça um elo entre o fornecedor, né, o vendedor e o cliente. A boa gestão contábil considera essa questão da transparência? Sim, quando nós falamos de transparência no aspecto contábil, hoje muitos contadores não conseguem ajudar os seus clientes de fato porque não há uma clareza, não há transparência das informações do que acontece no dia a dia na administração do negócio e na contabilidade. Muitas vezes nós recebemos informações quebradas, segregadas e que isso impede de trazer de fato uma ajuda com efetividade para aquilo que o negócio precisa. Então, quando o empresário ele é transparente com o seu contador, ele mostra a realidade, ele chama ele para dentro do seu negócio, ele vai ter muito mais chances de poder dar uma orientação mais assertiva para o negócio. Quer dizer que essa transparência, ela depende da vontade, né, do empresário, na maioria das vezes? Sim. A transparência na relação empresa e contabilidade, ela depende muito do gestor, depende muito da administração do negócio, porque nós contadores, nós tratamos os dados resultantes da administração do negócio. Então, é aquilo que já aconteceu e nós podemos, com base no que aconteceu, fazer uma previsão do que poderá acontecer, trazendo alguns cenários. Mas é no dia a dia... Positivos ou não? Positivos ou não. Mas é no dia a dia do negócio em que as decisões são tomadas e que precisa, de fato, transparecer para a contabilidade. Os empresários, em geral, têm alguma resistência em admitir, né, que a contabilidade é uma ferramenta de gestão? Tem. Infelizmente, muitas vezes o empresário ele vê a contabilidade como um mal
necessário. Eu preciso, porque eu tenho que atender o fisco, eu tenho que atender o governo, eu tenho que pagar o contador e ele só vai me mandar os impostos e o boleto. E uma boa contabilidade, isso aqui é 10% do que ela vai fazer. É tranquilidade, né? É tranquilidade, é você ter um parceiro que vai lhe auxiliar nas tomadas de decisões. E hoje tem que se quebrar esse elo do contador como aquela pessoa que manda apenas o imposto, e sim como um parceiro que vai estar ali lhe ajudando e trazendo informações para que você tome decisões pautadas em um número, né? Em algo, e não por achismo ou por aquilo que muitas vezes alguém falou que vai dar certo, que não vai. É mostrar, só que é quebrar aquele medo de mandar o extrato, de mandar as informações do que aconteceu no dia a dia, de compartilhar, de marcar um café, de conversar com o seu contador. Pois é. O empresário, ele pode ser um contador? Como viabilizar isso também? Quando nós falamos de contabilidade, eu acho que cada um é bom, de fato, naquilo que faz, né? Em algo específico. Uhum. É ótimo quando o empresário, quando a gente conversa com empresários que têm uma linguagem, que já têm um conhecimento, um entendimento, porque isso facilita demais a comunicação e faz com que ele tome decisões cada vez mais assertivas. Em função de não ter esse conhecimento, há muita confusão entre contador e empresário? Existe. Infelizmente, existe até porque nós temos que trazer uma linguagem bem mais simplificada, de fácil entendimento, para que o empresário... E eu costumo dizer que isso não é um problema. Se ele for um bom empresário mesmo, bom naquilo que ele faz, ele vai pagar um contador bom também, que é para suprir aquilo que ele não tem. E está tudo certo, que é o conhecimento. Uhum. Nós vendemos, nós contadores vendemos o quê? O nosso conhecimento, vendemos o nosso tempo, vendemos a segurança, né? A solução. Exato. Então, o empresário, eu digo, ele tem que ser bom naquilo que ele se propõe a fazer de fato. Mesmo com pouco faturamento, é possível planejar investimentos nessa condição? Sim, independente do faturamento de ser pequeno, grande, é necessário planejar, é necessário se organizar. Até porque todos os grandes players de hoje, eles um dia já foram pequenos e só estão grandes porque começaram se organizando ainda quando eram pequenos. Então pode-se dizer que o lucro real depende de uma boa organização financeira. Sim, o resultado do lucro mesmo é de fato, o resultado de boas escolhas, de boas decisões e de uma organização financeira de fato. Pode-se definir como sustentabilidade a questão empresarial ser o coração de um pequeno negócio, por exemplo? Sim. O ponto de sustentação de todo o negócio. A gente costuma falar que o negócio eles vão ter 3 pilares. O primeiro é conhecer o produto ou o serviço que de fato você está ali comercializando, saber como entregar aquele produto, fazer com que ele seja vendável, que ele tenha procura, e o terceiro é a organização, a administração financeira. O que pode ocorrer, Vitor, com uma empresa que ela não consegue, ela vai até certo ponto e de certo ponto em diante ela não admite o que define a contabilidade? Quando ela decide não ouvir a contabilidade, acaba que, assim, em pouco tempo, ou ela vai ter muita sorte e vai se sustentar, mas vai ficar daquela situação, não vai ter o crescimento, ela vai ficar ali estancada, ou no pior dos cenários, ela vai chegar a fechar. Eu costumo falar aí em toda reunião de onboarding com os meus clientes, que eu digo que nós estamos lá para atendê-los e para oferecer todas as informações. Agora, é necessário que eles queiram ouvir e que eles queiram também buscar isso do contador. Depende dessa boa vontade, né? Isso, de parar para ouvir. É nítido que nem sempre a gente quer ouvir determinadas coisas, porque muitas vezes vai doer um pouquinho, todo aquele processo de cultura que nós tivemos até chegar ali. E quando nós ouvimos alguma coisa diferente, isso colide. E às vezes o ego fala um pouquinho mais alto e diz, não, poxa, ele não sabe, ele não entende o negócio, mas contra números é difícil você ter um argumento sustentável. É verdade. O curso
de contabilidade continua em alta, como você definiria? Eu creio que sim, ainda continua em alta. Já todos os cursos, na verdade, nós vemos que ele tem um período mais de ascensão. Hoje, eu acredito que um dos cursos que estão em maiores ascensões é medicina, mas nós já tivemos o direito, já tivemos a contabilidade, a administração também. Mas, assim, todos os anos entram no mercado diversos contadores, diversos contabilistas, e que isso tem feito com que o mercado ele seja mais democrático. Nós temos uma renovação do cenário de contadores atuantes e atuando de uma forma totalmente diferente daqueles de alguns anos atrás. No que está pautada essa diferença? Um dos principais situações é o quê? O advento da tecnologia. Os contadores hoje, eles utilizam muito mais tecnologias para atender as empresas. Empresas e também a população em geral. Exato, a população no em geral. No momento de prestar contas ao leão. Né? Exato, no imposto de renda, exato, para pessoa física. E também na linguagem, comunicação e nessa interação de estar mais próximo do dia a dia do empresário. Esse perfil no Instagram que explica sobre o mundo financeiro de forma simples e objetiva, o Café com Teu Contador, como você criou essa estrutura? O Café com o Teu Contador, ele surgiu de uma necessidade de muitas vezes trazer temas que em uma reunião com o cliente, ele não quer muitas vezes ouvir aquilo, então a gente utiliza desse mecanismo ou até outras situações. Os vídeos são resultados de reuniões com clientes, lógico, a gente não divulga as situações, mas que serve de ensinamento para os demais clientes. É uma forma que a gente brinca de falar com os nossos clientes de uma forma que ele entenda. Ele está ali, ele está mexendo no feed do seu Instagram e ele para naquele vídeo e ele olha, poxa, realmente isso faz sentido, essa decisão aqui, um dia eu já tomei, já aconteceu isso também comigo. E ele recebe de uma forma mais suave do que se eu fosse diretamente dizer para ele ou apontar aquele erro ou dar aquela instrução em uma reunião. E é você mesmo quem faz? Hoje na página da empresa, da Conceito, tanto eu quanto os outros participantes do escritório, nós gravamos vídeos e nós postamos. O Café com o Teu Contador, em particular, eu faço pela questão de ter vivido mais situações no dia a dia, de ter ouvido experiências com os clientes, e aí a gente vai utilizando daquilo para compartilhar e ensinando a audiência. Explica o mundo financeiro de forma simples e objetiva. Dê um exemplo. Exato. Eu falei da organização financeira e da questão de misturar as finanças pessoais com a da empresa. Então, em um vídeo, em um Café com o Teu Contador, eu conto de uma forma bem rápida uma situação de uma consultoria, o que eu identifiquei e o que foi ensinado ali naquela consultoria de como mudar aquela realidade. Fica mais fácil para o empresário ver um vídeo do que ver o próprio contador questionando, né? Exatamente. E assim, de uma forma lúdica, mas séria também, a gente vai falando. E eu costumo falar, né? Coisas que o empresário, né, ou não querem ouvir. E acaba que eles vão ouvindo ali dentro do feed do Instagram. Qual é a reação dos empresários às obrigações fiscais nesse contexto? Hoje, nosso país, ele é um país que tem uma série de obrigações fiscais, em que muitas vezes o empresário ele não tem conhecimento de 10% do que são aquelas obrigações. Para você ter ideia, até um MEI, que é um pequeno empresáriozinho, ele muitas vezes desconhece que ele tem que pagar aquela mensalidadezinha ali, que ele tem que fazer uma declaração. Imagine em uma empresa maior que existe uma série de declarações, que exige uma série de exigências. O nosso sistema tributário, ele é complexo. E se não tiver uma boa contabilidade para entender, acaba que as empresas elas vão acabar sofrendo penalidades. Vão ter prejuízos. Vão ter prejuízos, porque uma declaração que não é enviada é uma multa que vai chegar para o empresário, uma apuração de imposto errada é um prejuízo que vai ter, tanto para mais quanto para menos. É a paz de estar fazendo as coisas certas e não passar por uma fiscalização. Tudo isso. Pois bem, tem que se adequar à realidade, não é? Exato. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já, é só um minuto, estaremos de volta.
de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe Victor Ferreira, ele que é contador e especialista em finanças. E o nosso bate-papo agora é sobre as questões relacionadas ainda a essa compreensão do financeiro bater sempre com o que estabelece a contabilidade. É difícil? Eu acredito que é um pouco trabalhoso, mas difícil não é, até porque se você tem um contador que vai estar lhe ensinando, lhe auxiliando, no dia a dia dá para ir fazendo, mas é mais uma tomada de decisão de se organizar e querer mesmo mudar ali aquele cenário. Lógico, não é fácil, você tem uma empresa desorganizada, que não tem nenhum processo estruturado, você mudar da noite para o dia. Vai levar um tempo, mas é algo que dá para sim tomar essa decisão de se organizar. Mas ocorre de encontrar um empresário insistente e não colaborar com os contabilistas? Já existe e já aconteceu conosco lá no escritório, ao ponto de nós tomarmos a decisão de demitir o cliente, porque não faria mais sentido para a gente insistir naquela situação e porque nós sabíamos que ele iria começar a se complicar pelas decisões que estavam sendo tomadas ali. E apontadas, e apontadas, e que poderia, e nós como contadores somos também participantes daquele negócio. E adverte. Nós advertimos, e se nós continuarmos insistindo, acaba que a responsabilidade também ela respinga sobre o contador. Então, nós tomamos a decisão de demitir. Isso é um processo normal, acontece, acredito, com vários colegas de profissão, de terem que fazerem o máximo ao chegar ao ponto de ter que demitir aquele cliente. Pois é, gestão contábil fortalece a confiança entre sócios, investidores e clientes também, né? Isso. Quando você tem uma boa contabilidade, você vai fortalecer esse elo. Até porque você vai estruturar, você vai ter saber o que o seu produto ele está posicionado de preço com uma boa contabilidade, você vai saber precificar. Vou contar uma situação. Essa semana eu estava fazendo uma reunião com um cliente e eu perguntei a ele como é que ele precificava os produtos dele. E ele disse, não, chegou a nota aqui, eu calculo o imposto que eu paguei na entrada e coloco uma margenzinha que eu acho que deve ser e está ali o preço do produto final. Eu disse, mas você sabia que cada produto tem uma tributação totalmente diferente e que você pode estar vendendo... Cada produto de uma mesma marca? De uma mesma linha, ele acaba tendo uma tributação totalmente diferente. E o que define essa diferença? Hoje é justamente o produto. Cada produto na nossa tributação brasileira, ele tem um imposto específico. Através das NCMs, que são as classificações, elas vão determinar se tem uma substituição tributária, por exemplo, só tem um ICMS antecipado. E quando eu falei para eles, você pode estar vendendo um produto mais caro e ficar fora do mercado, posicionado fora, e você pode estar vendendo um produto levando prejuízo. Então, é necessário que você mande para a contabilidade, ele lhe diga qual é o seu custo real daquele produto e aí você vai colocar sua margem. E o produto continua sendo considerado pelo consumidor como um produto caro, né? Exato. Desnecessariamente. Desnecessariamente. Nós sabemos que todo negócio, o comércio em si, ele dita o preço, mas assim, você tem que ir até determinado limite, porque às vezes você está vendendo um produto com prejuízo. Então você tem que analisar se faz sentido você continuar com aquele produto ou você vai ter que trocar aquele produto. Pode-se dizer que contabilidade é mais do que um setor administrativo nas empresas? Sim, com certeza. Mais do que um setor administrativo, é um setor estratégico para um negócio. Em que aspecto? No aspecto de decisões, como eu falei, de precificação, no aspecto de posicionamento no mercado, de saber, de tomar decisões. Eu só vou para um determinado mercado quando eu tenho números que me deem tranquilidade de eu entrar naquele mercado. Confiáveis. Imagina eu entrar, eu fechar uma venda com um cliente de uma determinada região e eu mando a mercadoria, eu não sei o quanto que eu vou ter que pagar de imposto ali. Quando eu negociei, não lembrei dos impostos. E aí quando chega o imposto depois, eita, poxa, o que eu imaginei que eu teria de lucro, agora eu vou ter de prejuízo. E a contabilidade está presente até também na sucessão patrimonial? Sim.
Planejamento sucessório, ele é feito a 3 mãos. O da pessoa, do interessado, o do contador da empresa e do advogado da pessoa, né? Contador da pessoa, o empresário da pessoa e a própria pessoa, que é para poder organizar esse planejamento sucessório, essa passada de patrimônio para os seus herdeiros. O que pode se perder quando não há um planejamento assegurado com o contador? Quando não existe um planejamento sucessório, a pessoa ela fica à mercê de pagar mais impostos, né? Nós sabemos hoje aqui no nosso estado, nós temos o ITCMD, que é o Imposto sobre Doações e também doações causa-mortes, que quando as doações são feitas em vida, nós temos uma alíquota de 2%. Quando já acontece o óbito, que vai passar para os seus herdeiros, ele vai para 4%. Então, imagine, em uma situação de um planejamento em que você organiza, que você estrutura, quer seja através de doação em vida, quer seja através de uma constituição, de uma holding patrimonial, você consegue ali ter um ganho tributário, uma eficiência ali e trazer uma situação melhor para a família no modo geral. Pode até ter um prejuízo de 20%? Isso mesmo. Quando nós falamos de um prejuízo de até 20%, é dentro de um todo. Quando eu não faço um planejamento tributário, que eu não vejo algumas situações, que eu não desenho o melhor cenário, e eu costumo dizer que um planejamento sucessório, ele não é uma receita de bolo que vai servir para todo mundo. Não, ele é específico para cada família, entender como é a realidade daquela família, se eles podem ter alguma situação de contestação ou não, e se os negócios, e dependendo também do tipo de bem que a pessoa ela vai organizar para deixar para os seus herdeiros. Entre os principais custos, quais podem se destacar? Os principais, eu acredito que o que é mais oneroso é o processo de inventário. E acontece que, quando não se tem um planejamento sucessório, não lembra-se desse processo de inventário, porque o que é que acontece? Quando a pessoa acontece o óbito, todos os bens ficam ali bloqueados. E é necessário que se faça o inventário para poder dividir para os herdeiros. E quando os herdeiros eles não têm nenhum recurso para poder pagar tudo isso, as taxas de cartórios, porque existe, isso quando são pesadas. São pesadas. O imposto, por exemplo, do ITCMD, quando tem que pagar também. E quando há o litígio, ainda vai para a justiça. Então, tem honorários de advogado, tem uma série de custos ali envolvidos naquela situação de herança. O seguro de vida, como o senhor vê arrolado como uma ferramenta nesse processo? O seguro de vida, diferente dos outros bens ou dinheiro em conta, que quando acontece o óbito fica bloqueado até que aconteça o processo de inventário, ele não fica. Então, qual seria o cenário ideal? Seria que a pessoa fizesse um seguro de vida, deixasse a apólice endereçada para os seus herdeiros, porque no momento do óbito, os seus herdeiros iriam poder acessar de forma imediata aquele seguro que o seu ente querido fez e até com aquele valor poder pagar o processo de inventário dos demais bens, poder entrar e conseguir acessar aquilo que foi deixado. Agora, vale salientar que não é qualquer tipo de seguro, existem seguros específicos para isso, porque se você faz qualquer tipo de seguro, acaba que não atende a sua necessidade e você vai passar a vida toda pagando algo e acaba que fica muito caro. Então, hoje no mercado já existem seguros que você paga apenas por um tempo específico e ele tem essa finalidade. E no Brasil, culturalmente, é aceito? Culturalmente, exatamente. Porque culturalmente, a pessoa, geralmente, 90% da população ou mais não se preocupa com isso, né? Não, infelizmente, a nossa cultura, até para comprar um plano funerário, vou brincar agora, a pessoa ela muitas vezes tem medo, porque ela diz, não vou comprar, fazer esse plano, porque senão eu vou estar agorando, eu vou estar chamando a morte. E que, gente, a morte, eu brinco que morrer sai muito caro, né? Sai muito caro.
Eu brinco que existem duas coisas certas nessa vida, né? A morte e os impostos. E disso daí não tem como fugir. Então, você deixar isso daí de uma forma mais organizada e mais tranquila, isso faz total diferença. E como você disse, é uma questão de cultura do nosso país. Nos Estados Unidos, por exemplo, as famílias já se organizam, já são estruturadas, já têm ferramentas, mecanismos muito mais eficientes do que os nossos para esse planejamento. Porque causa, na maioria das vezes, até confusões, né, em relação quando não se tem estruturada. Isso, há uma confusão. Imagine que nós temos toda uma legislação que fala sobre os percentuais que precisam ser destinados para que hoje é 50% para os herdeiros necessários, que é aquele núcleo familiar, esposa, o pai, a mãe, os filhos, aquele núcleo mais próximo, e 50% que você pode fazer, que você pode destinar para onde você quiser. E quando você não deixa tudo aquilo organizado, conversado, tudo em vida, depois quando acontece falecimento, a gente vê muitos casos, né? Os casos mais famosos, por exemplo, a família do Gugu ainda tem aquele processo de litígio ali, brigando, porque toda hora aparece um herdeiro diferente que não estava ali dentro do escopo familiar. Ali é problemático, né? Bastante. Agora, culturalmente, seria bem mais fácil em vida se estabelecer o que de fato vai ocorrer judicialmente, né? Isso, até porque a gente tem uma sensação de ser eterno. Então, nós não paramos para pensar que a morte um dia vai chegar e que é necessário que a gente organize o que a gente tem, que muitas vezes trabalhou tanto, e deixar agora para quem de fato a gente acha que é justo. E a legislação ela também prevê também, e para que você deixe organizado ali, para que não tenha nenhum processo de litígio, de discórdia, de confusão após a pessoa falecer. E quando falece, pode colocar isso numa negociação pacificadora, digamos assim? Há formas de viabilizar? Há formas, sim, de viabilizar. Nós temos diversas doações em vidas, como eu falei anteriormente, processo de criação de uma holding patrimonial ou de é o que planejamento está mais em voga sucessório. no momento. Exato. Né? Que a pessoa cria, é uma empresa nada mais do que uma empresa que ela foi constituída para gerir ativos, patrimônios da empresa, e que muitas vezes o que acontece no mercado? Cria-se essa empresa, coloca-se os herdeiros como sócios, como cotistas, e já é destinado à participação de cada um ali dos seus herdeiros dentro daquela empresa, e que ela tem agora a todos os patrimônios que antes era da pessoa física. Pois bem, pode-se fazer um apanhado geral do que nós discutimos, e culminando com essa questão, né? Inicialmente, o que caberia hoje o entendimento de um empresário, seja ele micro ou médio empresário, conduzir seu negócio da maneira mais tranquila em qualquer circunstância? Imagino que todo empresário ele já tem o seu contador. Então, marque uma reunião. Depois que você sair daqui, que você assistir essa entrevista, marque uma reunião com o seu contador e veja em que ele pode lhe ajudar no dia a dia. O que é que ele pode trazer de estratégias para o seu negócio. Compartilhe com ele, se abra. Se ele conseguir lhe ajudar, ótimo. Se ele disser que não tem como, mude de contador urgentemente para alguém que vai lhe ajudar. Busque conhecimento de gestão. Hoje nós temos cursos, vídeos no YouTube, um acesso muito mais fácil e democrático. O empresário, desculpa interrompê-lo, pode participar também adquirindo esses conhecimentos junto com os contadores. Sim, ele pode participar. Nós temos vários seminários e muitas vezes da contabilidade organizada para os gestores, para os empresários. Então, assim, nós temos cursos hoje, pessoas que estão ali dispondo do seu tempo para ensinar para os empresários como organizar um caixa, como organizar uma estratégia de negócios, e que, gente, é um investimento em tempo que você vai estar ali parando para estruturar, porque muitas vezes eu entendo o empresário, ele está tão preocupado em apagar um incêndio ali que ele não olha tudo que tem à sua volta, tudo aquilo que poderia lhe ajudar. Mas é necessário que você pare um pouquinho para se estruturar, para investir no seu conhecimento, porque aí isso sim vai trazer um resultado muito maior do que você quebrar tanto a cabeça no dia a dia. Vítor Ferreira, foi um prazer recebê-lo. Algumas considerações? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar informação, de
trazer à mesa aqui temas tão importantes, né, do cotidiano, do mundo de negócios e até do mundo da pessoa física, como nós falamos do planejamento sucessório. E quero deixar para todos os ouvintes, aqueles que quiserem buscar um pouquinho mais de conhecimento, que quiserem saber um pouquinho, até no bate-papo Café com o Teu Contador, o meu Instagram é victor.ferreira.1 ou @conceitonegócios. Lá nós soltamos quase que todos os dias uma série de informações que vai ajudar na rotina do empresário. Obrigada e boa sorte. Obrigado. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.